Oi gente, tudo bem? Estamos de volta hoje para falar de uma parte muito importante no estudo de redação, que é o planejamento textual. Vamos comigo? Então, gente, muito comum acontecer de os alunos procurarem a gente com alguns problemas de texto e a gente perceber que o problema está antes da produção do texto, que é no planejamento textual. A gente não pensa normalmente de forma organizada. Nosso pensamento ele realmente é bastante caótico, ele é bastante confuso e isso é muito normal, a gente não pensa com uma linearidade. Acontece que o nosso texto precisa mostrar uma linearidade de pensamento. Então, o que a gente precisa entender é que para a gente aprender a escrever bem, a gente precisa aprender a dar ordem, a organizar o nosso pensamento, tá? E nem sempre a gente consegue fazer isso apenas na abstração, apenas dentro da nossa cabeça. É preciso tirar os pensamentos do papel. É preciso tirar os pensamentos da cabeça, colocá-los no papel, porque aí sim a gente consegue organizar, tá? Se a gente faz um texto de forma improvisada, sem organizar antes, acontecem alguns problemas e talvez você se reconheça em alguns desses problemas que eu vou citar agora. Por exemplo, a coisa mais comum de acontecer é você pegar o tema e não acontecer nada. E não acontecer nada na sua cabeça. Não vem simplesmente nenhuma ideia. Total falta de ideias sobre o assunto. Esse é um dos problemas. Às vezes, você até tem uma ideia ou outra. E aí o que você faz? Em vez de organizar as suas ideias antes, você parte diretamente para a escrita do texto. E aí, no meio do texto, às vezes bem no começo do texto, com 7, 8 linhas escritas, acaba a tua criatividade, você não consegue pensar em mais nenhuma ideia, né? A falta de ideias é um dos primeiros problemas que a gente tem quando quer escrever alguma coisa no improviso. Outro grande problema, o segundo problema do improviso, é a repetição de argumentos. Se você é desse tipo que escreve tudo que vem na sua mente assim que você pensa no tema, na redação direto, né? Já tenta fazer o texto direto e aí as suas ideias acabam ali na linha número 8. O que você faz, muito malandramente? Você começa a repetir as suas ideias e aí enrola, fala a mesma coisa de outro jeito, dá aquela famosa enchida de linguiça, né? E aí isso leva a um terceiro problema, que é a tendência desse texto ser muito pior no final do que no começo. Porque no começo você até tinha boas ideias, só que aí elas acabaram muito rápido, você fica se repetindo e você acaba não sabendo como terminar aquele texto e aí a conclusão costuma ser a parte pior da redação, né? Agora, um problema pior do que isso é o texto ser cheio de incoerências, né? Cheio de problemas mesmo, de contradição entre as ideias. Então, a gente realmente precisa cuidar do planejamento textual, ou seja, de preparar o texto antes de escrevê-lo, para a gente evitar problemas em várias competências da nossa redação. Falando de Enem, a gente está se preocupando aí com as competências 2, 3, até com a competência 4 e também com a competência 5, querendo ou não, quando a gente faz o planejamento bem feito. Outro ponto importante do planejamento textual, além de evitar esses problemas que nós falamos já, é ajudar na gestão do tempo, na organização do tempo para fazer a redação. A gente costuma recomendar como tempo ideal em dia de prova 1 hora para escrever a redação, 1 hora para fazer todo o processo, né, de redação. Eu sei, 1 hora parece pouco tempo. Eu sei também, quando a gente treina em casa, a gente pode fazer isso em mais tempo. A gente pode estudar a redação em mais tempo do que isso. Tá tranquilo, tá? Qual é a questão? No dia do vestibular, no dia do Enem mesmo, é interessante você fazer apenas em 1 hora para sobrar tempo para o resto da prova de maneira mais tranquila, né? Para você não precisar fazer o resto da prova muito correndo e tudo mais. Também vamos combinar, né? A gente sabe que a nota da redação é muito importante, tem um peso muito grande, mas não adianta muito se você tirar 900 e pouco na redação e tirar uma nota muito baixa em outras matérias, né? Você precisa também manter uma boa média lá. O que a gente recomenda? Fazer a redação envolve 3 etapas. A primeira é o planejamento textual, que a gente está aprendendo agora. A segunda é o rascunho.
Então, fazer a primeira versão do texto. E a terceira é passar a limpo, né? É importante você entender que planejamento e rascunho não são a mesma coisa, tá? Aqui no planejamento textual, a gente está falando da fase pré-texto. A gente está falando de antes de o texto existir. O rascunho já é a primeira versão do texto que você vai fazer numa folha que não vai ser entregue, né? Numa folha para você antes, para que você possa ali observar algumas coisas e quem sabe corrigir alguns erros antes de passar a limpo para a versão final que vai ser entregue para ser corrigida, tá? Então o que a gente recomenda? Se 1 hora é o tempo total, divide essa 1 hora em 3. Então a gente vai tentar fazer o planejamento em 20 minutos, o rascunho em outros 20 minutos e passar a limpo nos últimos 20 minutos, tá? A dica que eu dou aqui é, enquanto você está estudando, treinando em casa, treine com um cronômetro. Sempre estabeleça um horário para fazer a redação que seja apenas ele, direto. Você sentou para escrever a redação, você só vai levantar quando ela estiver pronta, tá? Evita fazer um pedaço num dia, outro pedaço em outro dia, porque isso não é tão interessante para treinar como você tá, pra gente saber realmente como o seu texto está, né? Então faz tudo sempre de uma vez só e coloca um cronômetro do lado, tá? Eu tive um aluno que ele anotava o tempo em cada coisa que ele fazia. Então ele terminava o planejamento, ele anotava quanto tempo ele terminou. Ele fazia o rascunho, anotava quanto tempo ele terminou. E fazia a redação toda, passava limpo, anotava também quanto tempo. E aí quando ele me entregava, eu sabia mais ou menos o que ele teve mais dificuldade pelo tempo que ele gastou mais, né? Eu gostava muito de corrigir as redações dele com essas anotações. Isso me ajudava até a ajudá-lo, né? Me ajudava a perceber em que parte ele teve mais dificuldade ou não, tá? Então isso é bastante interessante. Faz a sua redação com o cronômetro do lado e vai ali avaliando no que você está gastando mais tempo, em que você precisa melhorar. No começo vai ser normal você gastar mais tempo. Tem gente que quando começa os estudos de redação gasta 3 horas e meia fazendo a redação. Então tá tudo bem, certo? Então, você aos poucos vai diminuindo. Outra coisa, o tempo que a gente recomenda de 1 hora também não é uma obrigação, tá? Se você consegue fazer essa gestão do seu tempo nas outras provas, mantendo a qualidade, mesmo gastando mais tempo na redação, tá tudo bem também, sabe? Se você quer fazer sua redação em 2 horas e diminuir o tempo das outras provas e isso não te prejudica, perfeito, mantém assim, faz o que é bom pra você, tá? A gente tá aqui só dando uma métrica mais padronizada, tá certo? Então vamos para as etapas do planejamento textual. Nós vamos estabelecer aqui 4 etapas para fazer o planejamento. Se tiver alguma dúvida, deixa pra gente aqui nos comentários que a gente te responde, a gente te ajuda a resolver algum problema aí com o planejamento textual. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente tem bastante conteúdo sendo produzido por lá também, no Twitter, Instagram e Facebook. Então cola lá com a gente para não perder nada, tá bom? Outra coisa, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, né? Tem bastante gente precisando estudar redação, então compartilha aí com um amigo que tá tendo dificuldade nessa parte aí, tá bom? Um beijo e até semana que vem.